Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente, acompanhando, né, a programação da TV Mai e também agora o Bem Assim aqui através dos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada, tá? Pela companhia de cada um de vocês. Aproveitando sempre todos os dias para lembrar aqui das nossas redes sociais e também do nosso canal de WhatsApp. São os meios de comunicação por onde você vai conseguir entrar em contato com a gente, né, os meios digitais, porque nós gostamos muito também dessa interação no online, tá? Então, anota tudo aí, acompanha a gente e interage bastante. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Seguinte, é um tabu, né, ainda quando a gente fala de hipnose. As pessoas às vezes têm uma ideia totalmente errada dessa técnica, mas você sabia que ela pode ajudar na cura de traumas? Pois é, quem vai explicar muito mais pra gente sobre esse tema agora aqui no estúdio é o hipnoterapeuta Luiz Fernando. Acertei, não foi, Luiz? Acertou. Bom dia. Bom Seja dia. muito bem-vindo aqui ao Bem Assim, obrigada. Eu que agradeço o convite e falar sobre esse tema é sempre um prazer. Ai, que massa. Vamos começar explicando o que é hipnose, porque como eu falei, tem muita gente que ainda tem uma ideia um pouco errada, né? Eu gosto de dizer que, na verdade, o problema da hipnose é o nome. Sim. Até porque ela é um estado natural da nossa mente, então nós acessamos isso o tempo todo. Inclusive os telespectadores que estão assistindo agora ligados, eles estão nesse estado. Sim. Então nós estamos aqui, eu e você agora estamos nesse estado, um prestando atenção no outro. Então isso é natural, acontece o tempo todo. Então isso seria a hipnose, você está ali com a sua atenção focada em algo. Exato, exato. Então é um estado que a gente, quando nós estamos assistindo filmes, quando estamos dirigindo, quando estamos lendo, é um estado que nós acessamos o tempo todo. Então não há nada de místico, nem de nada assim demais. Eu parei para pensar aqui que às vezes a gente está tão focado que as pessoas ficam assim, né? Oi, Exato. oi. Tô aqui, tô falando com você e a gente, tá certo. Então, isso mais ou menos seria um estado, né, aí de hipnose. Isso. Quais que são os benefícios, hein, da técnica? Então, a hipnose, assim como a gente estava falando agora, é uma ferramenta. Sim. Né? Agora, a hipnose clínica ou a hipnoterapia, ela utiliza essa ferramenta, né, para acessar os aprendizados. Eu não gosto muito do nome programação, eu gosto de chamar de aprendizados. E até a neurociência também usa associações, porque nós somos resultados dessas associações. Desde quando nós estamos na barriga da nossa mãe até o dia de hoje, a mente da gente vai fazendo esses tipos de associações, né, e criando interpretações. E essas interpretações é o que molda esse mundo aqui fora que a gente enxerga. Então, a hipnoterapia, através da ferramenta da hipnose, ela consegue acessar essas informações, acessar essas interpretações e assim causar a reeducação da mente. E é assim que a gente trabalha, através da reeducação. Então, eu gosto muito desse termo, de aprendizado e associação. Muito bem. Então, através dessa reeducação da nossa mente, a gente, por exemplo, consegue superar traumas? É isso mesmo? Através da hipnoterapia? Porque o trauma é um aprendizado. Sim. Então, você não nasce com o trauma pronto. Não é? Você aprende a ser assim. E da mesma forma que você aprende, você consegue, através da hipnoterapia, nós acessamos essa interpretação e assim causamos uma nova interpretação, né? Uma nova forma de enxergar aquilo. E através disso, aquele trauma que até então te atrapalha na sua vida, ele perde o sentido de existir. Sim. É como se fosse uma árvore. Então, as raízes são essas causas emocionais. E quando nós olhamos para as raízes e nós cortamos elas através dessa nova interpretação, o fruto, ele não tem mais, ele cessa, né? Ele não tem mais sentido de existir. Ainda tem muito tabu, Luiz, quando a gente fala de hipnose, as pessoas elas ainda têm medo quando elas pensam nessa palavra, por exemplo? Tem, as pessoas associam normalmente aos programas de TV, aquela questão de controle mental, de tudo isso. Mas como eu falei, a hipnose é no dia a dia, a gente está no nosso dia a dia. Então ela não existe essa questão de controle, não é... Uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim, eu vou para uma quarta dimensão. Não, não existe isso. Então, o tempo todo estamos acessando e saindo desse estado. Né? Então, era algo natural. Muito bem. Outra dúvida que eu tinha anotado aqui é, qualquer pessoa pode ser submetida à hipnose? Essa é uma dúvida bem frequente. Normalmente as pessoas, os pais, né, perguntam, meu filho pode passar, não pode? Eu sempre falo o seguinte, que apesar de eu não ser minha área, atender crianças, mas se a criança consegue ter uma comunicação com você,
ela consegue entrar. Até porque a criança, ela tem a imaginação muito fértil, né? Sim. Então, aquilo que a criança tá brincando, para ela é real. Da mesma forma com que a gente trabalha isso na hipnose. Então, a criança, tendo essa comunicação, ela pode passar pelo processo. E uma pessoa muito idosa, ela já não tem aquela capacidade muito cognitiva, e aí gera uma certa dificuldade nesse processo. Então, se essa pessoa for muito idosa, ela já pode sentir uma certa dificuldade de passar pela hipnoterapia. Você falou de criança, né? Tem uma idade certa para começar com a hipnoterapia, então, por exemplo? Existe uma técnica que é bem interessante, até outro dia eu posso trazer aqui para vocês, que é o Sleep Talk, que é bem interessante usar com as crianças, quando elas são bem crianças, bem pequenas, a mãe tem uma conversa sadia com a criança, né? Mas o processo da hipnoterapia, ela pode começar já justamente isso, quando a criança ela tem essa capacidade de entender o que está sendo falado. Existe algum risco? Então, não existe risco, até porque é algo natural. Agora, claro, é importante você ver com quem você está fazendo. Sim. Entendeu? Porque aí, a depender se esse profissional ele não for capacitado, pode acabar trazendo, não sei se seria essa palavra, mas malefícios? Na verdade, a nossa mente ela tem mecanismos de defesa. Sim. O tempo todo ela está querendo reprimir. Nós estamos aqui, o ego da gente quer reprimir essas emoções e essas emoções o tempo todo está querendo sair. E é nesse conflito que geram os sintomas. Então, quando você está com um profissional que ele não tem essa capacidade de gerir essas emoções que está dentro de você, pode ser que alguma coisa saia e você não fique meio perdido dentro desse processo. Entendeu? É possível que lá no consultório mesmo, né, que o cliente, que o paciente, ele chegue assim um pouco assustado, né, o que é normal às vezes, é como quando a gente se submete a algo novo, que ainda assim a técnica flua, a ferramenta dê certo para ele consiga se soltar? Sim. Como é algo natural, então o que funciona muito bem é justamente a empatia. Ele precisa entender qual é a responsabilidade dele dentro do processo, assim como do profissional também. Então, é algo que todo mundo pode passar, né? Claro que tem a cognição tida como normal, vamos dizer assim, não é? Por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm lesão cerebral, ela também não é aconselhável. Mas todo mundo que tem uma cognição do tipo como normal, elas conseguem acessar. Então, entender o processo vai fazer com que tudo flua. E talvez aí uma curiosidade de muitas pessoas é como é que funciona, né, então, essa sessão, hein? Então, é bem mais simples do que as pessoas pensam. O cliente, quando chega até mim no meu consultório, eu tenho uma conversa com ele, então eu explico, tiro todas as dúvidas, eu faço explicação como é que a nossa mente funciona, de um jeito bem didático, e depois ele vai fazer um exercício. E um exercício de imaginação. A nossa mente ela não sabe muito bem o que é real do que é imaginário. E é essa característica que nós utilizamos dentro do processo. Por exemplo, não faz sentido nós estarmos no sofá de casa, assistindo Netflix e sentindo ansiedade. Sim. E sentindo um medo, uma coisa que não... Você está no sofá, mas a tua mente aprendeu que precisa ativar essas emoções de alguma forma. E na realidade você está no sofá, mas na sua imaginação, dentro de você, existe uma realidade lá dentro que a gente precisa entender. E no processo, quando a pessoa chega até mim, nós vamos acessar isso. Então, é um processo de imaginação onde eu vou dar sugestões, eu vou dar instruções para a pessoa. Então, é como se fosse realmente um GPS. Quem está dirigindo o carro é a pessoa, não há controle, mas eu vou só guiar. Que massa. Entendeu? Muito bom mesmo. Então, vamos reforçar aí os benefícios, Luiz, para as pessoas que estão nos assistindo da hipnoterapia? Então, a hipnoterapia ajuda muito pessoas que estão passando por ansiedade, depressão, fobia, síndrome do pânico, tudo que envolve essa questão emocional, né? Até também relacionamentos, né? Tem pessoas que são tidas como dedo podre. Sim. Isso tudo são demandas emocionais. Olha só. Tudo isso faz parte. Todo o processo de escolha da gente é baseado numa referência. E essa referência, se não estiver boa, se as raízes da árvore, como eu falei antes, não estiverem saudáveis, os frutos não vão frutificar de uma forma perfeita, de uma forma boa. E aí você vai começar a fazer escolhas que te prejudiquem. Mas, na verdade, se a tua mente emocional ela está sendo nutrida, ela vai fazer com que você haja dessa forma.
Muito bom. Entendeu? Então, se você aí, né, sentiu curiosidade, talvez você esteja passando por algum, né, dos problemas que o Luiz elencou aqui pra gente e você talvez ainda não tenha conseguido superá-los, talvez aí seja uma boa alternativa, né, a hipnoterapia. Você pode conhecer muito mais. Quem ficou com alguma dúvida, Luiz, como é que pode entrar em contato com você? Tem o meu Instagram, é @terapeuta Fernando Ramos, o meu site também é terapeutafernandoramos.com.br e o número é 98866-8674. Muito bem, nós acabamos de conversar agora aqui no estúdio com o hipnoterapeuta Luiz Fernando Ramos. Muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns, muito sucesso, obrigado. tá? Tchau. Então, Fernando Ramos lá no Instagram e também no site. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Tá? Agora sim, aqui nessa câmera. Muito obrigada a você também, tá? Que tá aí acompanhando a gente. Mas não vai sair daí não, ainda tem muita coisa para lá aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta.